Gente, boa noite. Estamos indo para o episódio de número 24 do NoCast. A segunda quarta-feira, porque trabalhávamos somente às terças-feiras, 19h30, agora, graças a Deus, terças e quartas. E eu quero primeiramente agradecer a Deus a oportunidade do NoCast estar indo também ao ar às quartas-feiras, porque nas quartas-feiras tratamos sempre sobre as coisas de Jesus. E eu quero muito agradecer os colaboradores do NoCast. Eu quero agradecer o Boi na Brasa, o restaurante Boi na Brasa, pela atenção e o carinho que tem com esse programa, pela forma que sempre sou tratado lá. Um restaurante maravilhoso, uma comida de qualidade, feita com muito amor e carinho, dentro dos padrões de higiene exigidas. E eu quero dizer também que o atendimento é espetacular. O Sérgio, o Adilson, o Rubinho e o Pedro, assim como a Poliana, não é? Eles são maravilhosos. Atendem a gente sempre muito bem, com muito amor, com muito carinho, com todos os seus clientes. Eu quero muito agradecer o Boi na Brasa. Como também quero agradecer a RCS Net. A RCS Net, internet, banda larga, fibra de ótica, né? Fibra ótica, tecnologia mais avançada que nós temos hoje em transmissão de banda larga para as pessoas. Esse programa que você está vendo aqui, que você está assistindo, tem a internet, RCS Net, que eu diria para você que é a melhor banda larga de Parnamirim, até porque ela concorre com os grandes. E o diretor-presidente da RCS Net, o Hilcler, ele é um cara de Parnamirim, nascido, criado, que apostou em Parnamirim, emprega gente, gera para esse município divisas. Eu quero até colocar o número do telefone dele, o WhatsApp dele, por favor, Celso. Eu quero colocar para que você ligue. E no momento que você ligar, se você disser que foi através da divulgação do NoCast, com certeza você vai ganhar um abatimento, porque a RCS Net tem muito carinho com a nossa cidade, tem muito carinho com seus clientes, tem atendimento impecável. Olha, faz a prova. Deu problema na internet com a RCS Net, liga para eles para você ver o tempo de resposta como é quase que imediato. Aqui nós temos um link maravilhoso, de qualidade. Eu quero agradecer demais a RCS Net, até porque eles, assim como o NoCast, apostam muito na nossa cidade. Apesar de estarem também em outros municípios do nosso estado, a RCS Net apostou em Parnamirim, acreditou em Parnamirim. Quero agradecer demais a força e a atenção que eles têm com o nosso programa, com o nosso podcast. Quero agradecer também ao Colégio Fênix. Olha, vou te falar até uma coisa, viu, Emanuel? Sim. Quer ver o que é um estudo de qualidade? Vá a qualquer hora que você quiser durante o dia, em horário comercial, de 8 da manhã até 17 horas. Dá uma chegada no Colégio Fênix e dá uma verificada na estrutura física desse colégio e procura saber com os pais como é que é a forma que os seus filhos são educados. Uma satisfação. Grande, grande. O Colégio Fênix é um orgulho para a cidade de Parnamirim. É uma escola que não deixa a desejar em absolutamente nada. E o que eu acho primordial em suas administradoras, na verdade, a Andréia e a Rosa Peixoto, mãe e filha, elas têm muito zelo na formação e no preparo de nossos filhos. Pegue seus filhos, na hora que você puder e der, com a sua querida e amada Cristina, aliás, Catarina, e leve lá no Colégio Fênix e vê se o que eu estou falando para vocês aqui não procede. Muito obrigado ao Colégio Fênix por este apoio. Eu quero também agradecer muito ao meu amigo Haroldo.
Haroldo, olha, é o cara que com muito carinho, ó, produz essas canecas. Sim. Para que a gente possa, de alguma forma, agraciar os nossos convidados, né? Eu quero agradecer, Haroldo, a você e quero dizer a todos que estão nos assistindo que eu sou grato pelo que você tem feito por nós. Haroldo Pontes e Personalizados Pais e Filhos, ele trabalha não só com esse tipo de brinde, ele tem uma variedade de brindes extraordinária. Qualquer dúvida é só ligar para ele aí e dizer que viu a propaganda deles aqui no Nocast. Vocês vão ter um preço diferenciado, podem apostar. Esse telefone aqui também é o WhatsApp da RCS Net, que eu não coloquei, mas agora já está exposto aí. Obrigado, meu amigo Celso, pela força. Liguem lá, diga que foi através do Nocast que vocês chegaram até a RCS Net e vocês vão ganhar abatimento. Acreditem nisso. Quero agradecer também a outros tantos que, graças a Deus, têm se somado a gente. Quero agradecer ao Tiquinho de Gente, na pessoa de Girlene e do seu maridão Jacen, queridos amigos do coração, do peito. Tem loja lá no Parnamirim Shopping, loja 17, logo na entrada, pertinho ali da Gilgal. Eles estão lá, 23 anos de Tiquinho de Gente em Parnamirim, vendendo roupa de qualidade e com preço muito justo. Muito obrigado a vocês, queridos, pelo apoio incondicional para que o Nocast esteja no ar. Olha, agora você me pegou de surpresa. Se a RCS Net atende Nova Parnamirim, eu não sei. Mas vamos fazer esse contato aí através do número que nós colocamos agora e façam prova do que eu estou aqui dizendo para vocês. Eu quero também muito agradecer a DL Portas, meus amigos queridos Daniel e Leila. Seu carro deu problema, viu, Emanuel? Trava, vidros, regulagem de porta, conserto de engenho, fechaduras, alarme, chaves com codificação. DL Porta resolve todo e qualquer problema nessa área. Eles têm muita responsabilidade com isso e têm um serviço de excelência. Também são colaboradores do Nocast. Quero agradecer muito também a vocês. Um casal lindo, maravilhoso, que amo de paixão. Quero o maior bem do mundo. Quero também agradecer a Design Potiguar, né? Na pessoa de Celção Oliveira, que toda terça e toda quarta agora está com a gente aqui nessa batalha, levando esse som, levando essa imagem até a casa de cada um de vocês, até os celulares, até os seus computadores. Então, obrigado, Celso, Design Potiguar, por esta força. Ao Kumon de Nova Parnamirim, Silvia Crumenal e Jó, lá na Abel Cabral, já chegando na Ayrton Senna, o Kumon está lá, é escola de referência, um processo de ensino maravilhoso, oriental, que funciona de verdade. Traz disciplina, capacitação aos alunos, deixa a meninada no ponto. E outra, vale para todo mundo, vale para idoso, vale para jovem, vale para todas as idades. Comum abraça todos que têm a vontade de aprender. Meus queridos, hoje à noite eu estou recebendo aqui o meu amigo Emanuel Anacleto. Emanuel Anacleto, ele é teólogo e é contador de ofício. Emanuel, hoje à noite conosco, vai falar de um assunto que eu tenho certeza que vai chamar a atenção de muitos. Ele vai falar sobre a luz do Evangelho, ele vai falar sobre o mundo que a gente não vê, o mundo que não vemos. E esse vai ser um bate-papo bastante interessante. Se inscreve no canal do Nocast, lá no YouTube, vai lá no YouTube, se inscreve, dispara o sininho lá de alerta, dá um like, dá um dislike se não gostar, participa de alguma forma, se inscreve no Instagram, nocast.oficial, é muito importante. Somos um programa, Emanuel, de iniciativa totalmente privada, é tudo com muita luta, como você sabe, a gente conversa sempre,
E por isso você vê a minha gratidão aos colaboradores desse programa, que nos ajudaram e nos ajudam. Até aqui nós chegamos. E é através de Deus, primeiramente, de Deus, nosso Senhor e Criador, e através desses amigos queridos que a gente está aqui no ar com você nessa noite. Eu quero muito que você se apresente a todos e diz logo para nós quem é Emanuel Anacleto, quem é esse camarada. Deixa o Parnamirim lhe conhecer um pouquinho, não é? De onde você vem, para onde você vai, o que você faz. Em que mundo eu estou inserido. Em que mundo você está inserido, em que mundo é esse que a gente não vê. Isso. Fale com as pessoas aqui e vamos Olá. bater um papo muito legal essa noite. Eu tenho certeza que vai ser Com uma certeza, maravilha, viu? A nossa conversa, né, Nuca? Quase todos os dias, né, no almoço, a gente tem essa oportunidade Verdade. de conversar. Eu quero deixar aqui meu boa noite para todos que estão nos acompanhando. Para mim é um prazer enorme estar com essa pessoa ilustre que é o Nuca, Ô, rapaz. né, que eu aprendi a admirar muito, ele sabe disso, né? Verdade. E sinto falta quando no almoço ele não está presente. Mas é uma pessoa da nossa estima, né? Bom, Emanuel Anacleto, nasci em Açu, na cidade de Açu. Chegamos aqui no ano os 80, né? Os anos 80. Nós Você é chegamos aqui. açuense? Sou açuense. Açuense. É Açu com C cedilha ou com 2 S, mano? Atualmente é com C cedilha, mas já foi com 2 S. Já foi, né? Meus documentos, alguns têm 2 S e os atuais têm C cedilha. Vai dar um conflito quando a gente faz os cadastros. Não, porque tem Mas um é povo isso. que é o seguinte, ó, tem um povo como eu que nasceu em Parnamirim, depois foi Eduardo Gomes. E depois viu Parnamirim voltar. Sim, ainda sim. bem que... Parnamirim, Voltou pra Parnamirim, né? né? Minha família se estabilizou em Parnamirim, né? Um tempo muito bom. E, na verdade, eu sou um cidadão parnamirinense porque eu já moro aqui há mais de 30 anos, né? Eu não vou dizer a minha idade, Não, diga mas não, é mais diga ou menos não, diga isso. não. Quem quiser fazer os Diga cálculos. não. Mas Não, para mim é um prazer muito grande, né? Estar aqui contigo. E para tratar de um assunto que às vezes eu entendo que é mal conversado. Entendeu? Mal explicado. Mal explicado, Mal mal entendido. Você já compreendido. viu algum cristão dizer assim, rapaz, o diabo colocou um negócio na minha mente. Você tá endemoniado, rapaz? Que cristão é como- você, né? É. Então, assim, a gente confunde as táticas espirituais com acontecimentos do cotidiano e a gente, às vezes, um lapso nosso, um erro nosso, a gente quer colocar isso, culpa em alguém. E a gente procura, geralmente, o mundo espiritual e na pessoa do sapirico, né? Do sapirico, Satanás, a gente coloca a culpa Sapirico, nele. Mas, sapirico, na verdade, muitas coisas a gente precisa colocar os seus pontos nos is nessa situação. E cá estamos nós. Sim, vamos lá. Alguém vai estar vendo a gente nessa noite, ao vivo, como está agora. Lembrando que depois alguém vai ver de manhã, de madrugada, Sim, vai à acompanhar. tarde, porque o programa vai ficar aí gravado Tem lá. muita gente estudando. os Muita cursos, gente essa hora trabalho. ocupado, não pode. Mas os que estão, com certeza, daqui a pouco já estão no chat e vão começar a largar perguntas apimentadas. Se prepare aí. Olha, o homem é preparado. O homem é professor de EBD, conhece a teologia, tem aqui, ó, só para nós aqui tem uma biblioteca fantástica. Eu chamo até de livraria. Aquilo é um exagero. Eu vou falar um negócio para você, Manuel. Sim. Se eu tivesse aquela quantidade de livro, eu era um rico. Porque eu já teria vendido tudo. É livro demais. Ali é uma rapaz. preciosidade. Para dar um fim aqui, um material daquilo ali, É muita coisa boa, dificuldade, muita coisa boa, muita leitura interessante. E vamos ao que interessa, meu irmão. Vamos ao que interessa, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Amém. E traga a sabedoria para o entendimento de tudo que aqui que seja falado, seja através do Espírito Santo de Deus. Viu, Amém. Manuel? Que Ele nos Assim abençoe e seja. que Ele nos ilumine. Nós não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Como é isso? A gente vê o mundo como ele é ou como a gente enxerga? Como é isso, Emanuel, à luz do Evangelho? Isso é uma pergunta muito interessante. Quando Jesus esteve entre nós, ele usou muito essa palavra mundo. Em alguns contextos, ele mostrava determinadas situações em que ele tentava mostrar o Evangelho, fazer a revelação do Evangelho, e ele tentava, pronto, meu reino não é deste mundo. Ele falou muito, né? Meu reino não é deste mundo. Aí outra frase, ele diz, o mundo jaz no maligno. Se você pegar o capítulo 17, né,
que é a oração de Jesus, diz, Pai, eu não peço que tires do mundo. Então, essa palavra mundo, ela está muito inserida no contexto da apresentação do Evangelho por Jesus. Né? E deixa eu dar um posicionamento bem interessante. Carta aos Hebreus. Quando vai falar da galeria da fé, ele começa, pela fé, os mundos foram criados. 11:1, é? É, 11:2. 11:2, 11:2, se eu não me engano, 11:2. Pela fé, os mundos foram criados. A gente entende... Os mundos. Eu já sei o que você está pensando. Eita! Sim. Aí eu penso, não, é planetas habitados. Né? É outras civilizações. As pessoas veem como várias terras. Exatamente. Como várias galáxias. Mas assim, ele disse que do nada, pela sua palavra, ele criou um mundo espiritual, que quem crê em Deus precisa acreditar, por meio da fé, que existe algo espiritual por trás de tudo. Ou seja, anjos bons, anjos maus, anjos caídos. Mas também existe a matéria criada por Deus. Deixa eu entender essa classificação. Vamos devagar. O anjo bom, o anjo mau, o anjo caído. Sim. Deus criou o mundo espiritual. Então, houve um momento em que os anjos se rebelaram contra o Criador. Né? E a gente entende que até na tradição... Isso envolve aquele terço que foi derribado sobre a terra? Sim, sim. Aqueles anjos lá. Junto com a teologia tradicional, ela leva esse acontecimento que envolve o rei de Tiro, que exemplifica, né, a queda de Lúcifer com seus anjos. Mas a partir daí, a gente não tem só uma queda. Esse mundo espiritual está envolto em diversos acontecimentos espirituais que já aconteceram na história da classe angelical. Que a gente está inserido nele. Nós estamos inseridos nele. Vamos lá. Um profeta do Antigo Testamento chamado Daniel, se você observar a leitura da profecia de Daniel, você vai ver um contexto muito sobrenatural. E, se eu não me engano, e eu digo com toda assim, certeza do que eu já li, ele foi o primeiro homem a ver o mundo espiritual de uma forma que nenhum ser humano já viu depois do dilúvio. Pós-dilúvio. Pós-dilúvio, porque antes do dilúvio já é outro acontecimento importante envolvendo essa parte espiritual do metafísico com as coisas materiais. Ok? Sim. É um acontecimento. Então, o próprio Daniel, ele ficou em estado de depressão muito profunda. Porque nenhum de nós está preparado para ver o espiritual, o mundo espiritual. Por exemplo, qualquer coisa dentro de casa, a gente vê um vulto, a gente fica logo arrepiado. Aquele, né? Que é isso? Sim, qualquer movimento diferente. Porque a gente não está preparado para entender o mundo espiritual, embora a gente esteja inserido nele. Mas a gente não está preparado, ninguém. Eu acho interessante algumas pessoas... Agora eu vou mexer com um negócio meu cabuloso, né? Sim. Eu vi um anjo. Como você viu um anjo? A gente fica... eu acho que se eu vi um anjo, eu fico muito maravilhado. Eu sei que eles existem, né? Eles são enormes. Eu ficaria muito apreensivo, eu não sei. Se você visse um anjo próximo a você... Porque os homens da Bíblia, esse Daniel que eu estou citando, de tanto ele ter essa presença do espiritual, ele entrou em estado de depressão porque ele nunca tinha visto aquilo. Entendeu? Daniel depressionou. Daniel, o profeta Daniel. Depressionou. Depressão aguda. Então, algumas pessoas, elas têm uma facilidade de dizer que viu o espiritual e se manter calma. Entendeu? Eu acho Acontece. Manter calma. Uma vez eu estava conversando na calçada com minha mãe, minha saudosa mãe, sim, e estavam falando sobre coisas espirituais, né? Todo mundo naquela expectativa, naquela tensão. Aí eu saí de quietinho, fui lá no quarto, peguei um macaco de pelúcia. De pelúcia. E quando eles estavam conversando, eu joguei no meio dele, foi gente pra tudo que é lado. Quer dizer, ninguém está preparado para ver uma coisa extraordinária e o espiritual. É isso que eu estou querendo dar esse exemplo. Ele é extraordinário porque ele não é frequente, né? Não é não uma é coisa natural. frequente, é sobrenatural. Já está dizendo, né, Nuca? Sobrenatural. Então, Daniel já teve esse surto. Isso. Quando ele se deparou com esse mundo. Eu perguntaria para você, meu irmão, Emanuel, Deus conosco, né? Deus conosco. Paulo, Deus no barro, né? É Deus no barro. É Deus no barro. No pó, na terra. A raiz na sua origem. hebraica significa isso. Do Deus no barro. Emanuel, Deus né? no homem, né?
Em outras palavras, porque de lá viemos, né? Isso. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, Paulo teve uma experiência dessa também, que ele fala que ele não sabe se dormia, se era êxtase, ele chegou a um terceiro céu. Sim. Essa experiência de Não Paulo... sabia se dormia, se era um se sonho. foi arrebatado, né? Ele não definiu. A única coisa que ele deixou definido lá é que foram coisas que ele viu inefáveis, né? Inefável. Coisas nunca antes vistas por ele. Nem um olho. Mas ele não se assustou pelos relatos bíblicos, assim como Daniel, não é? Pronto. O apóstolo Paulo já é uma figura diferente. Daniel, ele está dentro de um cativeiro. Daniel está dentro de um cativeiro. Ele está saindo de um mundo, de um quadrado de costumes judaico. Então, ele está saindo desse quadrado e está entrando em um universo pagão. Nuca, Tô te ouvindo. esse universo pagão não era costume dos judeus conhecer isso. Você sabe que os judeus passou pelo processo foram exilados, saíram da sua terra própria, sua terra natal, e foram para Babilônia. Eles entraram em um universo de idolatria, Nuca. As pessoas deixa eu entender. Sim. Vamos lá. Sim. O povo saiu de suas origens, de sua terra. De sua terra. E foram levados cativos pelo rei da Babilônia. Aprisionados, em outra palavra. Escravos. Então, aquele costume que Deus diz, olha, nada de conversar com mortos, nada de agouros, nada de coisas espirituais. Sim. É tudo abominável. Ali entrava quiromancia, cartomancia. Tudo que você pensar de sobrenatural que não fosse o culto dentro do tabernáculo com os sacerdotes, era abominável para Deus. Para Deus era. E Nabucodonosor foi o homem que passou por cima disso tudo? Foi. Nabucodonosor era uma nação gentílica. Ela não tinha essa cultura judaica. Por sinal, Nabucodonosor, ele é a criatura que representa a pessoa dos nossos dias. Tipo assim, deixa eu te dizer mais ou menos como é. Nabucodonosor, ele pegou todos os povos de várias nações, inclusive o povo judeu, Sim. levou para a Babilônia. Todo mundo se encantava com a arquitetura da Babilônia, os jardins suspensos, aquela coisa toda. É uma coisa fantástica. E a religião, ele tentou unificar. É nesse momento em que Daniel, ele está num episódio histórico da história dos judeus na Babilônia, que ele começa a ver, tanto que os anjos de asa, já viu um anjo de asa? Não tem antes do cativeiro. Não existe. Não existe. O candelabro, onde tinha os locais, esse lugar santíssimo, Sim. você tinha um querubim, mas não era da forma que se vê no cativeiro babilônico. Então, essa cultura de anjos com asas, que você vai ver nos profetas pós-exílio, é Deus usando a comunicação do povão, do grupo em que eles estavam inseridos lá. Entendeu? Então, Daniel é diferente de Paulo, porque Paulo era um homem muito instruído na palavra. Então, ele já estava num patamar muito mais elevado que Daniel, em relação a conhecimentos. Paulo era um intelectual, né? Isso. Digamos assim. Mas, olha só, deixa eu dizer uma coisa. Paulo, ele transformou a vida dele, depois que ele viu tudo isso. Ele não foi mais o mesmo. Ele faz até ele aquela não entrou observação. em depressão. Não ficou entrou. 3 anos confinado. Pode ver. Confinado. O que é que ele fazia em 3 anos confinado? Ele estava no aprendizado, Nuca. Entendeu? E ele vai falar mais tarde nas cartas dos Efésios, quando ele diz assim, vós fostes abençoados por todas as sortes de bênçãos nos lugares espirituais. Ele está falando de um mundo do qual a gente não viu, que nós não vemos, mas ele falava com propriedade disso. Aí é onde entra a questão do espiritual, a batalha espiritual que existe entre os seres humanos e os anjos, vamos supor, os anjos caídos, inimigos de Deus. Eu estou misturando muita coisa, Nuca. Não, nós estamos dentro do contexto. Eu não quero fugir do contexto, que é esse mundo que a gente não vê. Que Daniel não viu, e quando viu, entrou em depressão. Em estado de depressão. É por isso que tem alguns amigos, pastores em Cristo, irmãos, que falam uma coisa, e a cada dia mais Jesus vai me mostrando que a chave hermenêutica de todo o conhecimento da história da Bíblia é Jesus de Nazaré. Sim. Porque essa ponte é fantástica, né?
Porque as coisas que lá atrás com Daniel aconteceram, a gente vê numa outra versão aqui para cá já com Paulo, mas muito, não vou dizer similar, de igualdade. É uma sincronia muito grande. Mas a palavra não tem como, gente, não tem como você não ter credibilidade em Jesus de Nazaré. Tem não. Não tem como. Não tem. Você nunca mais será a mesma pessoa depois do encontro com Jesus. Eu não conheço nada nesse mundo, Emmanuel, que seja tão transformador como o Jesus de Nazaré. Quando ele decide entrar na vida de uma pessoa. É impactante. É demais. É impactante. Você não tem como ser o mesmo. Aquele rapaz que é famoso na literatura, Rui Barbosa. Rui Barbosa. Ele foi um que disse assim, rapaz, já escrevi sobre muita coisa, agora eu vou falar sobre a Bíblia e vou relacionar, muito cético. Ele tem um livro, não é? Vou relacionar os... ele ou é Machado de Assis que tem, hein? Isaú e Jacó, Isaú e Jacó. Isaí e Jacó é Machado de Assis, né? Isaú e Jacó. Mas aí, você está falando outro... Rui Barbosa, né? Rui Barbosa. O cabeçudo. O Asa de Aia, né? De Aia. O Asa de Aia. O Águia de Aia, que era a capital holandesa. Ele muito ateu, né? Muito pegado às letras. Muito. Agora chegou a oportunidade de ler a Bíblia e relacionar todos os erros dela. Ele, né? Debaixo da sua intelectualidade foi altíssima. Estudar, foi ler. Chegando lá, encontrou e se publicou. Fui procurar os erros da Bíblia e encontrei os meus. Né? Essa frase, pra mim, ela é memorável, sabe? Ela é maravilhosa Augusto mesmo. Cury, homem. Augusto Cury. Essa personalidade do momento contemporâneo nosso. Augusto Cury, ele foi relata, estudar né? a inteligência de Jesus. O que ele achou? Encontrou com Jesus. É como você diz, Noca. Não tem como. Leu a palavra, encontrou Jesus, não tem como mudar de vida. Rapaz, já tem gente falando com a gente aqui, Emmanuel, que coisa linda aí, ó. Primeiro eu quero dar boa noite a todos que estão ligados com a gente aí, Monos Ticelli, Almi Firmo, Inácio Fagner, Vilk Torres, Leilane Pontes, minha querida, Vânia Oliveira, meu abraço, vizinha amada, Celso Oliveira está assistindo a gente, tu acredita? Oh, que legal. Jeane Macedo, Silvia Crumenauer Paim, a proprietária empresária, mulher de muita fibra, a dona do Kumon, lá da Abel Cabral, que eu tanto indico. Márcia Rodrigues, tá vendo nosso... Márcia Rodrigues, nossa cliente. É sua cliente, é? Sim. Rapaz, que coisa legal. Como é isso, hein? A Márcia é sua cliente e está ligada em você, né? Sim. Um abraço, Márcia. Mari Santos, belíssima frase. Esse programa é excelente, mano, se agradecendo. Parabéns, glória a Deus. Capelão, pastor Flávio Lima, dando boa noite. Inocência Mendonça, dando boa noite. Caramba, que coisa maravilhosa. Manuel Filho, meu amigo Emanuel. Manuel Filho. Valdir Aguiar. Abraço, Valdir Aguiar. O Valdir e o Flávio, quero até dar os parabéns ao meu amigo Flávio, ele tem um programa maravilhoso, toda segunda-feira, já falei com ele sobre você, Semeadores de Cristo. Sim, você falou. A gente sempre vai lá, até inclusive convidei você, falei com ele um pouco antes de entrar no ar. Sim. E tomei até a liberdade de convidá-lo qualquer dia para a gente ir lá conversar um pouco sobre Jesus também, viu, Emanuel? Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês no chat. Daqui a pouco vem pergunta. Esse papo está sendo muito interessante, porque hoje estamos tratando aqui, à luz de Evangelho, o mundo que não vemos. Que tem muita gente, como o nosso querido teólogo e irmão em Cristo, Emanuel, tem tratado aqui. Por exemplo, alguém sabia que Daniel sofreu depressão profunda? Isso é muito estudo, é muita leitura para que se chegue ao conhecimento, para que a gente possa, no nome de Jesus, levar essa palavra até vocês. Eu estou muito feliz hoje, viu, Emanuel, de ter você aqui. Sim. Falar de Jesus é uma coisa que mexe muito comigo, me agrada, sabe? Me agrada, me deixa feliz. Esse NoCast, esse estúdio aqui foi feito muito para isso. Queria que você soubesse. Muito. E no final dos anos 90, a comunidade científica, né, dizia que a religião, a verdade, a fé, ela ia naufragar, né? É isso que eu estava querendo falar. A gente vive uma época do materialismo, mas assim, saindo para a questão já indo para a inteligência artificial. Já estamos vivendo ela, né? Que isso retrata muito bem essa parte metafísica da nossa conversa, entendeu?
Retrata, não é? Retrata bastante. Sabe por quê? Porque depois do iluminismo, depois do século XVIII, os cientistas não queriam mais tratar mais sobre esses fenômenos espirituais. Né? Eles não queriam mais? Não queriam mais tratar mais esses fenômenos espirituais, e eles começaram a fazer estudos, né? Mesmo com pessoas que não acreditavam, nesse fenômeno espiritual, né? Que eles acham que isso é tudo coisa da imaginação, do sono, da Eles memória. acham que a mente tudo pode. Tudo pode. Tudo transforma. Então, assim, a gente vive um momento em que as pessoas elas procuram mais a Deus, ao invés de ter morrido, entendeu? Então, o espiritual, ele continua em alta. Agora, o que a gente precisa é colocar as coisas no seu devido lugar, entender como é que isso deve ser visto com responsabilidade biblicamente, à luz do Evangelho, porque a gente vê uma deficiência muito grande na qualidade da espiritualidade. Porque assim, Luca, no Antigo Testamento a gente não consegue ver autoridade espiritual. O que é autoridade espiritual? É o conflito, o peito a peito com as coisas espirituais. Nós não tínhamos isso no Velho Testamento. Só Cristo fez isso. Cristo descortinou o mundo espiritual pra gente. No Demônios. E como é que você explica aquela consulta, a quiromancia, a cartomante, aquela cigana lá, Sim. como era dita? Agora Isso foi em Reis? Em Reis, né? Não sei se Saul um ou dois. consultando, né? Saul, num desespero tremendo, Sim. mandou chamar. Como é que você explica isso, se não existia digamos, esse descortinamento? É uma pergunta muito importante, da qual ela é base de algumas teorias de mediunidade, né? Algumas teorias em mediúnicas. cima desse contexto. Só que uma visão bem interessante, ali não são as pessoas que morrem. Ali são espíritos imundos mesmo. Vou usar uma palavra aqui que você já vai mexer, né? Espíritos imundos. Ali. Eles existem hoje? Existem. Os espíritos imundos, eles não têm lugar onde ficar. Eles não têm um lugar para viver. Então eles procuram corpos humanos para tomar poder nela e fazer o que eles bem lhe apraz. Incorporar. Sim. Tipo incorporar. Não são do bem. Eles são seres imundos. Agora, essa questão imunda, a antropóloga ela estudou esse efeito de imundícia na religião. O que é imundícia na religião? É tudo que é mistura. Aquilo que não torna-se profano. Não é sagrado. Entendeu? Eu sei que é um Como você identificar isso, Emanuel? Como a gente vai identificar? Se os espíritos são totalmente imundos, eles não se encarnam numa pessoa e vêm falar, por exemplo, meu pai que morreu há 20 anos, se encarnar numa pessoa para falar comigo. É isso? Como por exemplo, não é meu pai. Não é seu pai. Não é meu pai. É bíblico, a gente entende que os seres humanos, eles têm seus anjos da guarda. Sabia que tem um anjo que te protege? Quando você nasce... Parece que o universo, o Deus, ele já deixa um anjo disponível para cuidar de você. Isso é um mundo espiritual, viu? Que a gente não vê. É esse mundo que a gente não vê. Deus, ele dispõe um anjo para isso. Esse anjo é do bem, é um anjo da guarda. Mas, além disso, existe por fora desse mundo espiritual, anjos maus que também vão estar... Eu não sei se você... parece ser aquele negócio da briga dos anjinhos, um do bem ou do mal do outro lado. É mais ou menos isso. Só que você fez angiologia? É angiologia? O curso é? Rapaz, eu amo estudar sobre anjos. Eu só não tenho liberdade para falar muito sobre eles em ambientes, né? Assim, porque eu vejo que os anjos não ganham muito espaço para ser explicado. Por isso que existe muita religião que adora até anjo, Duca. Entendeu? Tem religiões que adoram anjos. Sim. Existem igrejas com o nome Igreja do Puleiro dos Anjos. Já ouviu falar nisso? Pesquisa aí que você vai encontrar. Igreja? Puleiro dos Anjos. Puleiro dos Porque Anjos. Puleiro não é pra galinha, pinto. Eu não tenho nada a ver com isso. Não. Eu tô só informando pra você que há uma barbaridade de interpretação muito grande a respeito de anjos. Um exagero. E aí chega até se tornar idolatria, entendeu? Caraca, eu tô... mas vai procurar não, né? Não, eu não vou procurar. Eu tô vendo aqui já o chat aqui pra gente afinar aqui, né?
ver como essa... Vão chegar as perguntas, já vão chegar as perguntas. Tem pergunta pra gente começar a responder. Ei, tem pano pra manga. A gente já atiçou um bocado de coisa, né? Já porque você fez uma viagem, né? Você foi lá no antigo. Exatamente. Veio aqui, Monison de Celli. O advogado, é? Monison? É? Dona Terezinha Lucas, obrigado por trazer essa pessoa maravilhosa ao seu programa. Terezinha, um beijo. Amaro Marque, boa noite. Monison, se possível, gostaria de saber do Dr. Emanuel alguma coisa sobre as manifestações do Espírito Santo na atualidade. Aí eu vou mexer com uma coisa que eu acho que muita gente não vai gostar, né? Existe uma banalização que se confunde com manifestação do Espírito Santo. Por exemplo, a gente dá lugar à nossa emoção e achar que isso é manifestação do Espírito Santo. Não é. Seria uma catarse? É. Na sua grande maioria? Sim. Igrejas sérias, cristãs, elas não adotam esse tipo de culto. E desculpa a quem está ouvindo, mas Sim. eu não encontro na Bíblia Sagrada argumento para a gente defender, por exemplo, sapatear, rodar, entendeu? O culto todo ser uma apresentação, parece uma apresentação teatral. Uma barulheira não grande, é bíblico. enorme. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Eu acho que isso está atrelado, Nuca, ao mundo espiritual para confundir. Você e diria... deturpar a religião, a verdadeira fé em Cristo. Eu acho que isso é uma obra do diabo. É um fermento que ele jogou para levar as pessoas para longe de Deus, ao invés de trazê-las. Você diria que isso seria o joio e o trigo? Eu tenho uma visão diferente do joio do trigo, mas tradicionalmente falando, possivelmente, né? Tradicionalmente, tradicionalmente, né? Porque quando Jesus falou esse texto, eu gosto muito de contextualizar o texto bíblico, né? O joio e o trigo, a gente estava ali nos embriões do nascimento da igreja. Então ali existiam, Judas era um dos tais que era joio. Era um joio. Então Jesus falava do momento, entendeu? Porque assim, Nuca, a igreja em si, a imaculada, sim, ela não se contamina. Ela é pura, já é imaculada, porque ela é o corpo de Cristo. A gente confunde muito igreja com quem está presente como se fosse igreja todo mundo. Não, a igreja é invisível. A igreja não é uma placa. Você pode frequentar várias denominações, ali pode estar a igreja, ali naquele grupo. Sim. Mas nem todo mundo que está ali é igreja. Assim, se todo mundo tivesse ali e fosse igreja, então tudo que tivesse no estacionamento era carro. É por isso meu amigo Almir Firmo diz que a igreja tem dono. A igreja tem um dono. E a igreja tem a direção direcionada pelo Espírito Santo. E acabou-se. Quem tentar mexer com isso vai sofrer. Não se deve confundir uma denominação com esse conceito bíblico de igreja. Não se deve. Então, nessa questão de espiritualidade, desse exagero que acontece nas igrejas, eu não digo pentecostais, né? Mas já mais avançado ainda. Porque as igrejas pentecostais, ela, na sua tradição, né? Na sua tradição, elas não mantêm esse costume. Não mantém. Não. As verdadeiras igrejas pentecostais. Eu acho bonito. Augusto Nicodemos, que é um pastor reformado, presbiteriano, muito respeitado, ele dá um conceito muito bonito do que é pós-pentecostal. E o que não é pentecostal, com cara de pentecostal. Ele explica isso bem direitinho. Eu acho muito massa por ele ser um reformado, entendeu? E não ser pentecostal. Mas ele tenta passar para o público dele que existe uma seriedade num grupo de pessoas que se consideram pentecostais. Então essa zoada, esse barulho que a gente vê, esse que chamam de reteté, né? O reteté, o pezinho de fogo, canela, não sei de quê, é uma coisa que... Tem que ficar de olho. Tem muita gente decepcionada. Tem muita gente decepcionada, sai da igreja por causa de certos exageros. Abandona, né? Abandona. Eu acho que isso é obra do inimigo, do mundo espiritual que nós não vemos. Ainda. Queridos e queridas, olha, que a paz de Jesus esteja na vida de cada um de vocês e em suas casas nesse momento. Estou recebendo aqui com muita alegria no NoCast nosso amigo Emanuel Anacleto, tirando dúvidas,
Sabe, você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreve para participar do chat, faz a pergunta que você tiver curiosidade. Emanuel, com certeza, dentro do conhecimento que ele tem, da base bíblica que ele foi forjado, certeza ele vai te responder e o Espírito Santo de Deus vai te iluminar. Quero muito agradecer a todos vocês pela presença aqui e agora. Amém. Emanuel, meu irmão, dando ainda continuidade, Cristina Dantas, joio e trigo não seria na nossa mente? Não é o inimigo que planta o joio? Isso é uma. A dona Vânia, querida Vânia Oliveira diz, verdade, isso foi um movimento que tomou força para encobrir o verdadeiro sentido da palavra. É verdade, concordo plenamente. Isso aqui é a Vânia, querida, que está perguntando. O Almir Firmo diz, eles chamam acertadamente de neopentecostal sapatinhos de fogo. Cristina Dantas diz, ele porém, respondendo, disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Mateus 15:13. Não seria o joio? Algumas pessoas... Eu acho que essa questão que eu toquei do joio chamou a atenção de alguns, não foi? Chamou. É porque nosso assunto hoje, lembre-se, nosso assunto hoje está muito voltado para o mundo que a gente não vê. É o mundo que você aí não enxerga. Mas tem como a gente conversar um pouco sobre isso, né? Tem. Joio é escondido, né? É parecido, mas não é. Parece, mas não é. É porque assim, no mundo espiritual, o diabo ele não usa o falso. E o diabo existe? E não usa a verdade. Peraí, o diabo existe? Existe. E Satanás? Você quer mexer com isso mesmo? Olha, a igreja evangélica, a igreja cristã, vou dizer de um modo geral, criou um demônio, criou um diabo, um Satanás que só existe na cabeça deles. Deram poder demais. Deram poder demais a um ser demais. É como eu falei no início. O diabo colocou na minha mente. A sua mente é um campo psicológico. Fertilíssimo. Tudo que você alimenta vai conseguir estruturar ali numa boa estrutura. A mente pode muito. Você quer dizer que a mente pode muito. Mas não é que o diabo está na sua mente. Se você tiver tem que fazer um exorcismo, né? Porque não existe esse negócio ou você está endemoniado, ou você tem o Espírito Santo na sua mente, ou você tem o diabo. Ou você está endemoniado. Então, às vezes, dá muito poder ao diabo sem ele ter. Eu sei que o bicho tem poder sobre muitas coisas. Sim. Né? Porque o próprio Jesus declarou isso. Mas estão dando demais poder a ele, entendeu, Nuca? Rapaz, isso vai dar... Isso vai dar o que falar nessa alguns textos da Bíblia, pronto, eu vou dizer pra você uma coisa. Eu tô falando porque eu tô no podcast e eu tenho toda a liberdade de falar. Eu não tô num púlpito. Aliás, preste muita atenção no que eu vou falar. Sim. Se você não tem a Cristo de verdade dentro de você, você não tem liberdade, meu irmão. É verdade. E se você tem a Cristo dentro de você, a liberdade é plena para você falar aqui o que Deus pede, o que Deus te orientou, para que você viesse aqui nessa noite falar, viu, Manuel? Fique muito à vontade mesmo. Porque Satanás, no Antigo Testamento, não é essa figura que nós temos hoje. O Satanás é aquele advogado de acusação. Então nós temos várias pessoas aí que inclusive são poucas passagens, né? Sobre ele no Antigo. É o personagem contratado para acusar aquela pessoa que está no banco do réu. Esse é o Satanás. Na palavra escrita hebraica, significa isso. Não é um ser poderoso. Ele não é um espírito? É um espírito. Mas, ele não é esse ser que a gente atribui tudo que acontece a ele. É igual aquelas duas irmãs que estão aqui, encostadas aqui. Vão caminhando na rua, né? Sim. Satanás está no poste, encostado. Olhando. Aí as duas passam. Sim. Quando as duas passam, uma dá uma topada daquela de arrancar a unha. Sim. Aí Satanás olha, diz, quer ver? Ela manda repreender em nome de Jesus, dizendo que fui eu. É mais ou menos isso que você... Isso, onde é que está Satanás agora? Pai, eu não tenho a menor ideia. Ele não é um ser onipresente. Não é. Ó, já tô destronando ele em algumas coisas. Sim. Como é que eu tô no Brasil e acho que Satanás está imperando aqui em determinado bairro e ao mesmo tempo no outro? Se ele não é onipresente. Então ele não tem esse poder de estar em todo lugar. Ele não tem onisciência. Não tem. Ele não sabe o que eu penso.
para me dizer que está na minha mente. Entendeu? Não sabe. Então, é essas coisas que as pessoas acabam absorvendo para si e cria-se um mundo que não existe nunca. Então você é da teoria que muitos demônios são criados por você, internos, pela sua mente. É porque existe aí, nós vamos por parte. Vamos por parte porque você tem, olha gente, foi só a primeira pergunta, eu tenho certeza que nós não vamos nem chegar na terceira, mas é a riqueza muito grande, e Jesus é que tem o comando e o controle do programa, e ele está direcionando. Amém. Vamos lá, a gente tem, por classificação, nós temos os anjos caídos. Primeiro, os demônios. Por classificação de baixo para cima. Tudo bem. Demônios não são anjos. Não são? Não são. São porque demônios. Anjos não tomam corpo de ninguém. O que Deus, anjos não se incorporam. E o que Deus derribou? Um terço sobre a terra. Está preso. Ó, vamos lá. Existe 3 classificações. Existem os demônios, que não são anjos. São espíritos imundos. Jesus é bem claro. Essa informação, ela vem da Galileia. Elas vêm dos essênios. É uma cultura que se adquiriu no Império Babilônico, todo o exílio do povo. Essa cultura vem de lá. Eles trouxeram de lá. Então isso só se revela quando Jesus chega na Galileia e aparece os espíritos imundos. A gente não vê isso em nenhum outro lugar da Bíblia. Só Jesus apresenta esse negócio. E você lembra do Gadareno? Quando ele chega? O que viesse fazer aqui? É, a região de Gadara. Viesse nos atormentar? Eles se irritaram logo. Eles conhecem Jesus, né? Eles conhecem Jesus, sabe da missão de Jesus. É incrível, é. Então, existe uma união, assim, uma curiosidade dos anjos desde o início da criação. O apóstolo Pedro escreveu que os anjos teve necessidade de entender por que Deus amava a criatura e entender o evangelho. Está nas cartas de Judas. Então, existe uma presença muito forte de anjos na Bíblia. Por exemplo, você já viu aquela parte de Coríntios? Essa para mim é a mais fantástica do que a gente está conversando aqui. Essas cartas de Coríntios são duríssimas. Quando ele diz assim, não, as mulheres têm que usar o cabelo longo ou coberto com véu. Mas por quê? Por causa dos anjos. E aí? Por causa dos anjos? Como assim? Porque dentro da cultura, que não é a nossa cultura... Não é a nossa realidade. Não é a nossa visão de anjos que nós temos hoje, que as pessoas tinham antigamente. Então a gente tem que olhar a Bíblia nesses viés de contexto histórico. Geográfico. Para aquela cultura, para aquele povo, para aquela época. Aí a gente sai criando coisas que não existem, cara. Emanuel, você acredita então que se Jesus viesse ao mundo hoje, ele reescreveria a Bíblia? Não, porque a Bíblia ela é um livro de efeito único. Não tem como reescrever a Bíblia. Nunca. Tava Celso lá na caverna escrevendo, tava você no palácio como rei e tava eu na guerra escrevendo um texto. Você no século tal, ele no século tanto e eu no outro século. Com o passar do tempo, essas literaturas elas foram ganhando espaço nas bibliotecas. E hoje, essa leitura aqui bate com essa aqui. É como se fosse um quebra-cabeça. Isso foi a Bíblia, 1.600 anos ao longo do tempo, escrevendo pessoas diferentes, tempos diferentes, épocas diferentes, culturas diferentes, no exílio, na prisão, no reinado, na monarquia, onde você imaginar a Bíblia está sendo escrita. Quando você pegou o livro, rapaz, o que é isso? Então não tem como reescrever a Bíblia, porque isso é um fenômeno sobrenatural. A escrita bíblica, por isso que a gente chama de revelação, a terceira revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, por causa disso, porque ela é um milagre, cara. Ela é um milagre na história da humanidade. Não tem como reescrever. Se Jesus voltasse ao mundo, tem uma passagem bíblica, que agora eu esqueço, que diz assim, vai apagar todas as palavras. A Bíblia vai deixar de ser Bíblia, que Jesus voltar? Não deixa, não. Mas ninguém vai entender nada. Isso aqui vai ser só letras. Porque o Espírito Santo que está hoje na gente para interpretar a Bíblia, que sincroniza essa inspiração que é o livro sagrado com o que nós acreditamos na nossa fé, por meio do Espírito Santo a gente interpreta. A Bíblia vai ser um livro normal quando ele voltar, entendeu? Então não é essa coisa de reescrever a Bíblia. A Bíblia já é um livro, já é um fenômeno único. Não tem como fazer mais. Nada se compara a ela, né? Não tem como mais fazer. Nada se compara. Nem se tira, nem se coloca mais. Ela tá fechada, com chave e senha. Chato tá. Eu imagino. Não quero nem ver. O chato tá bom, verdade, meu irmão.
Compartilhe conteúdo muito interessante, assuntos abordados, quais as consequências de ignorar ou desconhecer o mundo espiritual. Bom, é exatamente o que é que o que patrocina o grupo do mal? Confundir. Como eu falei há pouco tempo, o diabo não trabalha com a verdade e não trabalha com a mentira, viu? Embora ele seja o pai da mentira, Nuca, mas a Bíblia diz que ele usa o engodo. Sabe o que é engodo na Bíblia? É uma isca. Então, qual a gravidade da ignorância, da pessoa não querer entender o mundo espiritual? Duas coisas acontecem. Pra mim, o pior não é o ateu que diz que não crê em Deus, porque lá no fundo do fundo ele crê. Desculpa. O ateu crê. É. Agora, é você acreditar que existe um mundo espiritual e viver como se Deus não existisse. Porque você está confuso de tudo. Então isso são as consequências. Ele é afastar de Deus. Então você vê que essa qualidade de nossos irmãos queridos ateus, né? Sim. Isso faz parte da queda. Faz parte da queda. Para mim é natural. Agora você dizer que acredita em Deus e vive uma vida como se ele não existisse, uma posição anti-Deus, você sabe que ele existe. Isso foi o pecado do mundo antigo, né? Do dilúvio. Foi o pecado? Dilúvio. Foi. Você... Porque no dilúvio a gente tinha os ícones sobrenaturais. Você virava para um lado, tava o Jardim do Éden, maravilhoso. Tinha 2 querubins nas portas com espadas flamejantes. Parece um negócio mítico, mas na verdade não é muito bem assim. Mas você vê, existe um mundo espiritual no mundo antigo. Existe um cara que anda para cima e para baixo com um sinal que a gente hoje não sabe o que é. Caim. Ele tinha uma marca. Do outro lado, você via um homem que andava com Deus. Enoque. Andava como com Deus? Passeava? Não. Existia um fenômeno espiritual no mundo antigo muito forte. Muito forte. A presença de Deus era forte. Deus no era antigo. muito. Então, né? os homens criaram uma experiência anti-Deus, que não é ateísmo. Deus existe, mas eu tô nem aí para ele. É essa coisa que o inimigo, o campo espiritual cria para confundir as coisas, que a gente chama de engodo. A mistura de verdade com mentira. Faz de conta. Sabe o que acontece assim? Qual é as consequências? Afastar o homem de Deus. Essa é a consequência. Afastar o homem de Deus. E o que nos afasta Tornar de você um Deus. religioso. Tornar você... Eu tô vivo como Deus não existisse. Mas ao mesmo tempo eu posso ser um religioso ao extremo. Afasta de Deus. De toda forma. Entendeu? Então essas coisinhas são criadas pelo mundo espiritual. O diabo não brinca de ser diabo. Os Não demônios, brinca, né? Não brinca. Os demônios. Nesse exato momento ele está trabalhando a favor do mal. Contra Deus. Criar tudo que seja anti-Deus. Entendeu? Nesse momento. Nesse momento está trabalhando e não dorme, né? A todo tempo, a todo vapor. Caramba, é pergunta demais. Eu sei que a gente tá mexendo com coisa... O que é passar do texto sagrado, Almir Firmo diz assim, o que passar do texto sagrado é tradição de costumes, além de experiências pessoais. Nesse campo, cada um responde por si. Esse é Almir Firmo. Nós temos aqui João Maria de Deus, de Jesus, Chaves. Oi, João, meu irmão, um abração. Essa pergunta aqui também, Nuca. Religião é apenas um engano ou realmente tem sua relevância? Valdir Aguiar. Religião é condomínio. É um grupo que se encontra para comungar a fé de igual modo. É um condomínio. Parecido comigo, é um condomínio. Eu gosto daquele condomínio, eu gosto daquele outro. A religião só é ruim quando ela vai em desencontro à revelação bíblica. Saiu disso, como o amigo falou anteriormente aqui, acho que é Valmir. Saiu desse contexto, entendeu? Ela não tem sua relevância. Não tem relevância. Caramba, Mônio de Tchê, doutor Emanuel, esse agir onipresente do diabo não seria por meio de delegações a espíritos que trabalham para ele? Excelente. Ao mesmo tempo é uma pergunta, mas é uma afirmação, isso aí que o doutor está falando aí. Doutor Mônio de Tchê. Boa noite, meu irmão. Ele está dando fazendo uma colocação que ao mesmo tempo é uma afirmação, entendeu? É isso mesmo, tá certíssimo. Os anjos, o mundo espiritual, Nuca, olha pra mim, ele é organizado. Assim, eu não vou falar aqui da questão, existe um livro chamado de Demônios Territoriais.
já foi um livro dos anos 90, anos 80, muito falado, muito criticado. Como é que diz o título? É o Demônios Territoriais. Pronto, Miguel, ele cuida de Israel. Né? Se a gente fosse fazer uma analogia hoje... O anjo Miguel. O anjo Miguel, o anjo da guerra, da batalha. Ele cuida de Israel. De Israel. Biblicamente, se você for olhar, observar... Ele está lá. As pessoas que compreendem assim acham... Mas Israel não somos nós todos hoje? Opa! Que cremos em Jesus? Existe uma etnia, existe um grupo que vai mexer com outro assunto. Que tá Rapaz, Ei, Manuel, me dê um tempo aí, gente. Eu quero agradecer demais aqui a participação, tá bombando o chat. Isso é muito legal, eu tô muito feliz por isso. E aqui nós estamos tirando muitas dúvidas, estou adorando aí as perguntas, as mensagens. Passa para os seus amigos, pedem para eles se inscreverem no nosso canal, no NoCast. Manda entrar no chat aí, fazer pergunta, que hoje tá bom demais, gente. Olha, Noca, a Cristina Dantas aqui, ó. O campo onde o inimigo plantou o joio não seria a mente humana? Rapaz, essa palavra demônio, ela dá origem à palavra inteligência. Inteligência tá ligado à questão do raciocínio. Peraí, o demônio, na sua a raiz da palavra, que vem do latim, que vem do grego. Do grego. Ela dá origem à palavra inteligência. Ela dá origem... Entendeu? Demônio. As raízes. Isso. Então, a pergunta aqui ela é bem pertinente, ela é muito interessante. Onde o implantor justamente ele trabalha nesse aspecto da interpretação, da parte errônea da visão das coisas que deveria ser interpretada corretamente. É na inteligência, entendeu? Tanto na ignorância como na mente, como na inteligência. A mente é um campo minado para isso. Tereza Lucas, karma, carregamos os erros. Deixa eu ver aqui, Tereza Lucas. Dona Tereza diz assim: karma, carregamos os erros dos nossos antepassados nesse mundo ou no espiritual? Eu não sei do que ela quis falar dos antepassados. Entendeu? Porque assim, vamos lá. Deixa eu ver se eu consegui entender. Sim. Porque é o seguinte, no começo da minha caminhada com Cristo, diziam o seguinte, que eu tinha que quebrar as maldições. Preste atenção, isso para mim foi uma coisa muito... Olha, até me perdoe. Agora eu me encaixei. Agora você se encaixou, porque é mais ou menos o que eu consigo compreender. Porque eu não posso pagar pelos erros do meu pai, meu irmão. Não posso. Eu não posso culpar os erros de minha vida, onde eu estou hoje, pelos erros dos meus pais. Eu não posso fazer isso, eu acho isso injusto. Mas tem muita gente que prega, que diz, não, você carrega a maldição, você tem que quebrar a maldição. Eu realmente nunca consegui entender isso. Isso é um mundo que eu não vejo. Sim. Isso é um mundo que eu não consigo enxergar. E o que você diria sobre isso aí? Vamos lá. Em que aspecto a gente consegue ver isso? Uma doença, por exemplo. Tem famílias que desempenham o câncer com mais facilidade que outras. Eu conheço famílias inteiras que vão morrendo com câncer. É algo biológico. Certo? É algo biológico. Peraí, deixa eu entender. Não é que houve uma maldição sobre aquele grupo de pessoas. Mas isso é uma questão de... O câncer é hereditário, vem no seu DNA, sim, isso que você quer dizer, sim. Essa hereditariedade. Aí vamos para as raízes, pecado. Mas aí... O pecado provocou doenças. Mas eu posso pagar pelo pecado do meu pai? Não, é o meu pecado. Não é do pecado do meu pai que está aí em jogo. Não foi o pecado do meu pai que colocou um gene que produz o câncer. Não foi. É o meu pecado. É a minha condição pessoal. O problema da gente, Nuca, às vezes é isso. A gente colocar a responsabilidade nos outros. Já tem gente aqui pedindo, sabe o quê, meu filho? Me perdoe, eu tô cortando você, me perdoe, gente. Tá bom. Tô sendo mal educado com você, inclusive. Tá bom. Mas já tem gente pedindo um outro programa. Esse não vai dar. Quem é? Almir Firmo, tá dizendo aqui. Nunca surgiu um outro programa. Um outro programa. Sei, Almir Firmino, acho que eu devo conhecer. Almir Firmo. A fé, ela precisa ser definida na vida de uma pessoa, para que ela compreenda um mundo que não vemos. A fé
É uma pergunta. A fé, ela precisa ser definida na vida de uma pessoa para que ela compreenda o mundo em que não vemos ou Boa não? pergunta. Tem profundidade. Isso é uma excelente pergunta, Nuca. A fé, quem está mandando é você, Mary As pessoas. Santos Bernardo. Boa noite, querida. Obrigado pela participação no programa, As Mary. pessoas precisam entender que a fé, ela não é apenas uma crença. As pessoas começam a compreender a fé como se fosse uma crença. A fé não é isso. A palavra hebraica que mostra a fé no Antigo Testamento, ela fala de uma estaca encravada no chão que ninguém consegue retirar. A fé? É um exemplo. Porque tudo no hebraico é para as coisas muito materiais, sabe? As coisas muito concreto. É o hebraísmo, né? Que a gente chama. Sim. É tudo concreto. O concreto, as letras, por exemplo, do hebraico, tudo tem seu significado concreto. É casa, é camelo, é ovelha. E aí vai, entendeu? É água. A letra M simboliza a água e está inserida na criação. Então tudo é concreto. Então a fé, a gente deve ver que a fé é a revelação. Ela não é cultivada. É quando você descobre de forma por meio da persuasão, eu uso essa palavra e gosto de usar, do Espírito Santo. O Espírito Santo veio salvar o que se havia perdido. Aí ele diz, o Espírito Santo convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não esqueci do negócio hereditário, ainda está na minha cabeça. Então ele vem convencer a gente. Quando a gente é convencido do pecado, da justiça e do juízo, a gente passa a viver um patamar de fé. É aí onde você não desloca mais. É aí onde você não abre mais espaço para a descrença. Porque você está encravado. A fé é inabalável. Essa fé que eu estou falando é inabalável. Por isso, desse tronco, digamos, enfiado, terra dentro, solidificado ali, eles fazem essa relação no hebraico? Sim. Com a palavra fé? Inabalável. Então, a fé não é só o detalhe transcrito das coisas que não se vê e na certeza que irá receber. Passa além disso tudo. É a produção do Calvário. O que foi produzido no Calvário gerou na gente a fé. A fé o cristianismo não é uma religião. A gente tem que saber separar essas coisas. Então, o que Cristo produziu no Calvário se transformou em fé. Ela que salva o homem. Ela que produz a salvação no homem. Entendeu? Ela que dá essa continuidade por meio do Espírito Santo. O Calvário Então, é que liberta. Quando a gente vê a palavra fé, as pessoas gostam de tratar ela como se fosse uma crença. Não é isso que a Bíblia tenta demonstrar para nós. Eu tô jogando muita informação assim, né, Nuca? Mas eu acredito que Pastor, vai dar para compreender, né? As pessoas que estão ouvindo. Fala do Papa. Eu não queria nem falar de Papa. Confesso que não gostei bem dessa fala do Papa. Continuo acreditando que Deus existe. Até porque em Gênesis, quem criou o mundo, eu acho que o Papa, nessa palavra dele aí, tá vendo esse comentário da parte de João Bosco, mas o Papa, o que ele quis dizer é que Deus não existe, não, Deus é. Ele quis dizer que... Essa palavra existe, é limitada ao nosso mundo, né? É muito limitada a nós. Quando ele fala que Deus não existe, não pela descrença dele, ou falta da credibilidade em Deus Todo-Poderoso. Mas não, é uma frase que Deus pensada. É porque Deus é. Né? É uma frase pensada. Ele falou para dar choque. Tem alguns pastores também que já estão... Caio Fábio, Ed René, eles já dizem que Deus não existe. Eles falam que Deus é. Deus é e acabou. Por isso que ele diz, eu sou, né? Diga que eu sou. Pronto, ele já mandou falou liberar isso. o meu povo aí do Egito. Eu acho que o Papa, nessa questão aqui, ele quis... Eu não entendi muito bem, não, assim, o que ele quis dizer. Interpreta a fala do Papa, justificando que apenas é autoridade. Rapaz, eu acho que foi de uma frase que o atual Papa falou. Ou foi o atual, o Francisco. Exatamente. Eu acho que ele tá caducando, o Papa. Você acredita que ele tá... Você tem o Papa João Paulo II... Quem é que não respeita aquele homem, cara? João Paulo II? Sim, rapaz. A gente olha o Papa, eu não vejo o Papa como um representante religioso. Eu vejo como um político que harmoniza as coisas mundialmente. É uma representatividade. Eles são maiores, rapaz, é uma representatividade. Mas esse atual Papa, ele não faz isso. Entendeu? Ele não tem essa... Eu acho que essa... Ele não agrega muito, né? Ele é partidário, é político, ele foge às coisas de Deus, Israel somos nós. Eu sabia. Quem tá falando é o Alisson. Esse Alisson é
esse aí gosta Esse Alisson é só Jesus na causa. Israel somos nós. Como assim, Lucas? E agora? Porque somos todos crentes que Jesus andou sobre essa terra, ele era o Filho de Deus, que ele está à direita do Pai, subiu lá para a edificação de várias moradas e que deixou o Espírito Santo Consolador, que ainda é quem dá para nós, meu irmão, esse equilíbrio, essa graça imerecida que mantém esse mundo ainda de pé e vivo. Porque na hora que essa graça sair daqui, não fica pedra sobre pedra. Fica não, Lucas. Quando ele fala de Israel, é todo aquele povo que crê nessa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo um. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dessa pessoa que está te falando aqui, assim como criou você também. Israel, nesse sentido, não no como universo terra, cristão, né? no universo como todo, até os confins do mundo, não é? É o que Cristo fala, leve esse evangelho até os confins do mundo. Eu sou Israel, não israelita. Sim. Eu sou Israel em Israel Cristo, de Deus. né? Metaforicamente, na linguagem bíblica, né? Hoje vivemos as promessas que Israel perdeu, nós estamos desfrutando. Confesso que não gostei e tal, Alisson, muito bem. Não gostou? Achei muito vaga a definição de fé. O amado poderia explicar porque em Hebreus 6:1 nos pede para não mais fazer uso da fé em Deus? Hebreus 6:1. Sóstenes Machado pergunta para ele se doença não é maldição. A doença é a maldição. Pastor Sóstenes, obrigado, querido, viu? 6 e quanto ela falou? 6:1. Hebreus 6:1. Pronto. Aí, aqui, eu gosto de dizer, a gente tem várias Bíblias. Qual a Bíblia que você está lendo, Nuca? Nós temos a Bíblia de tradução tradicional, tradução moderna e literal. Eu amo as literais. Agora, essa aqui é uma literal. Sim. Essa minha Bíblia aqui é uma literal. Ó, o texto que ela está lendo lá, ela tem uma tradução diferente da minha. Portanto, deixamos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade. É como se o escritor dos Hebreus dissesse, vamos deixar de parar de religiosidade, bora? Vamos acabar com isso? Implantar costumes do judaísmo aqui dentro do cristianismo, vamos acabar com isso? Vamos seguir para frente que Cristo é o alvo? Entendeu? Aí você pega uma Bíblia que fala lá ensinamentos de fé, aí a crença já confunde a palavra fé que eu falei no início, entendeu? No início. Por isso que é muito bom a gente entender, você tem que ter várias Bíblias na sua casa. Você tem que ter uma Bíblia tradicional, você tem que ter uma Bíblia literal e uma Bíblia moderna. Porque ambos se completam. As NVI, né? As novas Pronto, eu nesse texto aqui, se eu estivesse lendo a Bíblia pela primeira vez, eu não ia ver a palavra ensinamentos, eu ia ver fé. Quem interpretou? Quem traduziu? A Bíblia é uma só. Agora, se você interpretou lá do original para sua língua portuguesa, foi um pouco de Nuca junto. De visão de mundo, cosmovisão de Nuca. Sempre vem. Então, a amada querida irmã aí, não tem recomendação a respeito da fé, viu, irmã? Aí tá falando de alguma coisa relacionada à prática religiosa. Que a gente tem que deixar mesmo. Coisa mais triste do mundo é um cristão religioso. Misericórdia, Senhor. Olha, uma coisa interessante aí que estão perguntando, mas antes de a gente responder, eu quero agradecer a todos que estão participando do chat, a todos que estão se inscrevendo no canal, disparando lá o sininho, o alerta, dá um like lá, faz um comentário, vem pra cá. Manuel, fala de Jesus, é incrível. Eu nunca vi um tempo, eu já li muita coisa aí pra trás, pra cá, pro meio, mas pelo que eu entendo, eu nunca vi um tempo como esse. O povo tem sede de Jesus. Estão querendo que a gente leve o programa até 0 hora. Olha aí. Só entendeu. Aí o Sóstenes Machado, nosso amigo pastor, querido, Loreta, querido, pergunta para ele se a doença não é maldição. Se meu pai morreu diabético, eu tenho que morrer diabético, tá queimado. O pessoal tá insistindo muito com essa questão da maldição. Vamos deixar isso claro, Nuca? Vamos tirar essa dúvida. Quando o homem peca, ele não sai do jardim, do lugar de ele sai dos átrios. Ele sai dos átrios. Aí nasce o capim, nasce o carrapicho. Nasce tudo. Ortiga. Com isso vem também as doenças. A doença é fruto lá daquela queda. Mas Romanos... Não vamos levar para o particular da família, da pessoa. Isso é hereditário. Isso é o efeito do pecado. Isso não é uma maldição particular. É uma maldição universal. Sim, não é um caso, se meu pai era um alcoólatra, eu vou ter que ser alcoólatra. Não, de jeito nenhum. Não é essa maldição que se trata, é isso? Você fez a separação, cara. Uma maldição universal
e uma maldição particular. Então nós temos a maldição particular não tem mais. Não, a particular Acabou. não existe. Eu não posso responder pelo que meu pai fez. Porque a Bíblia diz que Jesus se tornou maldito por nós. Lembra desse texto? Entendeu aí, Sóstenes? A maldição pessoal do meu pai para mim não tá morto. Essa maldição vem da queda adâmica. Sim, é universal. Universal. Não é pra particular. todos. Não é da minha família. Não é uma coisa pessoal. Não é e pra quando Emanuel. se quebra ela? Todas as maldições elas são quebradas dentro do contexto quando você se converte a Cristo Jesus. Toda maldição sai de cima de você. Tchau. Mas fica a questão biológica. Essa aí não tem como sair. É os DNAs, né? É os DNAs. Os DNAs você tem que a gente fazer carrega. uma mudança Aí eu teria que ir uma transfusão cromossomos de tudo. Eu e teria que nascer DNA. de novo. Fazer, Criar Agora você viu que os cientistas que estavam querendo fazer isso, né? Você lembra, Noca, na época do... Queriam clonar, né? Um clone, Tu sabe né? como terminou tudo isso, né? Não, como é que acabou? A ovelha morreu? Rapaz, era muito incrível. Era Dolly. Todo domingo eu tava na televisão. Projeto Genoma. Ai, meu Deus, eu achava muito engraçado aquilo ali. Achava incrível. Vão clonar o homem, vão fazer uma cópia. Aí começaram a estudar o DNA. Isso era quase todo domingo no Fantástico, cara. Isso não era sagrado. Ninguém ouve mais falar do Projeto Genoma, né? Acabou. Sabe né? por que não? Não, diz aí. Rapaz, é engraçado. Eles foram procurar estudar as clonagens dele, as cópias, e encontraram um DNA que eles chamaram de lixo genético. Lixo genético, eu tinha nesse DNA, para me fabricar um Noca, eu teria que compor toda a cadeia genética dele com todos os DNA para fazer uma cópia. Só que tinha lá a parte da minha mãe, parte do meu pai, meu cancha-avô, meu tataravô, tá todo mundo junto, inclusive a Eva africana. Se fosse debulhar, iria bater em Abraão. Encerrou o projeto. Isso é Porque raro. o ser humano, ele é único, Noca. A gente passa 9 meses dentro de um ventre, mas ali é um ser único. Sabe? Ele tá inserido. Então esse lixo genético, ele traz essas coisas do passado, doenças e tudo mais. Não tem como tirar. O que existe teve começo e terá fim. Por isso falam que Deus não existe. Ele é. O amado não respondeu. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, Hebreus 6:1. É o mesmo, né? O arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição das mãos. O texto bíblico é aquela parte que eu falei pra você, né? Você tem uma tradução e você interpreta. Você acha que tem um texto, alguma coisa errada no texto, mas não é. É uma colocação de uma palavra que o tradutor usou, mas deixou confuso o texto. Aí eu sugiro que a irmã, ela pegue outras traduções, que eu não vou aqui, né? Eu só trouxe uma Bíblia, que é a que eu mais uso. E fazer a comparação. É como aquela passagem muito famosa, não é? E não me faltará, né? Eu acho que é Davi nos Salmos, né? Salmo 91, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro. Não, isso aí é o 46. Não. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo é o 91. Quebra toda a maldição pelas suas pisaduras, fomos sarados. É a promessa, né? E, enfim, mas quem crê dessa forma, o problema é de quem crê. Eu tomo posse do Logos de Deus, amém? Amém. Amém, que bom que A fé está mais aguçada do que a nossa. meu amado Sóstenes está com a fé muito aguçada, né? E eu acho bonito cima. isso. Eu também, ó, Bem quebra toda a argumentado. maldição, ó, pelas pisaduras fomos Amém. sarados, sim. Amém. Isaías, né? 53, né? Isaías 53, né? 53. 53. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço de cima, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Quando você vai ver algumas bíblias, diz assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quer dizer, você Ou seja, vive... não é nada, porque a pessoa faz a associação das coisas. Você tá entendendo? Não vai me faltar nada, mas não é. A tradução Não é. correta é e não me faltará. E Deus não falta a E gente, nada não. tem um falta, tem uns Você que tá tem morrendo, algo que diz isso. você tá morrendo, o câncer tá te comendo dentro de um hospital, você sabe que vai morrer, mas Deus não falta com você não, Ele tá A lá. fé inabalável, A fé é inabalável, porque não é Paulo que diz, eu aprendi a viver no bem, no mal, no ruim, liso, com dinheiro, sem dinheiro, rico, pobre. e não perdeu em momento nenhum, depois da conversão dele, depois daquele encontro fantástico, o amor que ele tem, né,
com Deus e a mudança transformadora. Paulo lá imaginava um dia que estaríamos nós aqui hoje no Nocast falando coisas dele? Ou mesmo Daniel? Jamais, nunca imaginaram isso. Não tinha ideia. Leilane Pontes, vamos dar like aí. Bora, Leilane. Valeu, Leilane. Gente, conversando com o querido Emanuel Anacleto, já são quase 21 horas, o tempo realmente voa, a turma está gostando do bate-papo, está fazendo parte do chat, está fazendo as perguntas, e lá vem Metálica Analítica, qual a sua percepção sobre a vida após a morte? Eu sabia que essa pergunta ia surgir. Ela ia chegar. E eu disse, Nuca, não toque nesse assunto, porque não faz parte do contexto da gente de hoje. Lembra? Lembro que você falou anteriormente. E eu estava até... assim... Nós vamos, com certeza, meu amado, lhe responder. Qual a sua percepção sobre a vida, sobre vida pós-morte, né? Vida após a morte. Eu vou só dizer uma coisa, Nuca. A vida após a morte ela é um mistério. Deus cerrou isso. Rapaz, isso é um conflito muito grande. Deus cerrou porque isso. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo, isso é claro. Emanuel, com todo o carinho e respeito que eu tenho a você e os pastores queridos todos com quem eu já estudei, convivi, conversei, mas pensa comigo aqui, você morre, aí os nossos irmãos adventistas, eles dizem que você entra num sono profundo. Ok? Ok. Você está num sono aguardando a volta de Jesus, que ascendeu o céu, João 21, né, quando Jesus sobe ao céu e diz que do jeito que subiu vai descer. Você acredita que ele vai descer? Eu acredito que Jesus vai descer da forma que ele subiu, porque ele disse que iria descer assim. Agora também eu acredito que no momento que você morre, aí você se torna espírito. Espírito não descansa. Espírito não cansa. Espírito não tem sexo. A gente entra em forma de corpo glorioso. E esse corpo glorioso que Jesus fala que a gente vai ter essa formatação, ele dorme até que volte. Eu estou falando com um amigo aqui, né? Estou dando essa resposta aqui na minha visão, né? Mas vamos conversar com o nosso amigo Emanuel sobre isso. Emanuel, tem gente aqui pedindo para você voltar quarta-feira que vem, hein? Nuca, deixa eu falar uma coisa para você. Houve várias ressurreições na Bíblia. Inclusive... Várias? Sim. Quando Jesus morre e ressuscita, algumas pessoas aparecem de volta no... Não, subiram vários, né? Tá escrito, né? O que essas pessoas falam depois da... Ninguém tem nada pra contar, Nuca. Desse povo que passeou na Celso, terra. Não tem ninguém contando testemunho de como era o outro lado. Não tem. Mas, por exemplo, Lázaro Rico. Calma. Eu já disse. Calma. Olha, vamos lá. Jesus disse que Jesus é o primogênito. Eu posso tomar um café, mano? Pode, sim. Eu aceito demais. Você quer um café? Vai até que hora aí o programa? Rapaz, eu não sei onde é que vai. Eu sei que o papo tá legal. Deixa aí. Só Rapaz, 3 gotas e meia. Cristo, né, inaugura um novo patamar de vida pós-morte. A gente tem o selo de Abraão. Temos. E a gente tem o Hades. Você sabe que o Hades ali é uma figura de linguagem de Cristo. O Hades existe, calma aí. Mas o Hades não era o que Jesus estava trazendo um novo conceito, Nuca, do que seria a vida pós-morte. Porque você sabe que Hades, eu acho que alguém vai... Mas eu tô aqui, eu tô com toda a liberdade de falar o que eu leio, o que eu estudo. O Hades é uma entidade da mitologia, né? Certo? Então, a gente não pode pegar o pé da letra, essa parte de Jesus, que também não é parábola, é real, mas ele estava usando palavras do cotidiano das pessoas. Existia uma influência grega muito forte, helenista naquela época, helenista, ele era pesado ali, era... Olha, eu me torno mais crente ainda na Bíblia, quando eu parto para estudar essa parte das coisas, sabe, concreta, geográfica, real. Geográfica, contextual. Jesus viveu numa época que era pepino. Se hoje você vinha com blá 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 da Bíblia, não sei o que, eu fico sem fé. Então, quando eu vejo essa parte de Lázaro e o rico lá conversando... porque ele olha do outro lado lá e vê os pais da fé lá. Não existe mais isso. E ele quer ir lá. Não existe mais isso.
Jesus ressuscitou, levou para o paraíso as pessoas que estavam nesse processo. Ele desceu a mansão, né? Não existe É por isso que a Páscoa tem profundidade. Quando ele desce lá na mansão dos olha, mortos... pessoal, eu não tô falando isso, é o Nouca, viu? Quem vai perguntar ele. Vai, Nouca, continue. Eu tenho medo dessa história. Hoje tá bom demais, hoje tá Cristo bom. desceu para pregar os espíritos em prisão. Isso é uma confusão grande que o teólogo faz sem necessidade. Não tem necessidade, Sem porque ele foi lá e disse, venci você. Ele foi lá para dizer, ei, morte, já era, velho. Aqui estou eu. Ai, cafezinho bom. O rei dos reis. Gente, assunto muito importante, agenda uma segunda rodada de conversa, tá dizendo aí a Mary Santos Bernardo. Valeu, Mary. Abraão também estava no Hades, sob o poder daquele que tinha um império de morte e teve que ser aniquilado por Cristo para serem libertos do cativeiro. Ah, Cristina, legal. Ela tem uma visão parecida com a minha. Eu gostei da colocação. Ele não estava no Hades, ele estava... É como se fosse um compartimento, uma casa. Você sabe aquela casa do interior, Nouca? Que você tem uma luz aqui, que a minha parede... Os quartos todos antigamente não eram... Esse pessoal não sabe o que é isso, não. Não, eu lembro demais. Pronto, tu sabe? Eita, novo não, sabe, né, Celso? Não, Celso tá velho já. Escuta aí essa composição de compartimentos é como se um tivesse de um lado de outro, entendeu? Mas no mesmo ambiente. O Hades. Não é que ele estava no Hades. E como eu falei no início, o Hades é uma linguagem que Cristo usa para exemplificar as pessoas que estavam nas trevas. É uma linguagem de Jesus. É porque a pessoa tem medo de falar nisso. E ali ele buscou todos, né? Quando Eu ele não tenho foi lá... medo, não. Ó, o inferno, o Seol, no Antigo Testamento, significa sepultura. O Hades foi inaugurada essa palavra por Jesus para falar do lugar onde as pessoas morrem sem Deus. Sem Deus. Sem Deus. O Tártaro, que também é traduzido nas traduções tradicionais e modernas como inferno, é a casa onde habita o trono de Satanás e seus anjos, que não está misturado com os homens que morrem sem Deus. Tártaro. Hades não tem diabo, não tem Satanás. Tártaro é a casa, o império das trevas, que também é outra figura da mitologia que Jesus associa para que as pessoas compreendam na época isso. E um lugar que está vazio chama-se Geena, que também é inferno. Você vai ter Seol, Hades, Tártaro, Geena. Geena está vazio, que o tradutor das nossas Bíblias chama Lago de Fogo, que ele diz que vai pegar o inferno e jogar dentro do lago de fogo. Ou seja, vai pegar todos os que morreram sem Cristo, o diabo, os anjos que estão em prisão e jogar tudo no Geena. Vai ser um inferno só, um condomínio só para eles. Um condomínio só para eles. Mas quando você faz essa relação, é igual aqueles 3 amores que Jesus interroga Pedro. Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, que é o ágape, né? Também, porque existe muito, né? Como você diz, a gente tem que saber lá de trás do hebraico, do aramaico, como era utilizado. Né? Porque veja quantos infernos aí, vamos dizer quantos infernos. Quem leu o texto original, Pedro, tu filho, né? Que filhos, né? Fileus, né? Depende da conjugação lá. No último ele diz agapau, né? Ágape, né? Que mas falado, né? Agapau. Você me ama com o amor de Deus, o amor soberano. Que é esse? Senhor, tu sabes. Pronto, as palavras que a gente tem, quando começa... Por isso que eu recomendo que todo crente, todo cristão, leia toda a Bíblia, comprem Bíblias de tradução literal. A tradução literal que são as boas, realmente, né? E considerando muito as traduções de João Ferreira de Almeida, mas se for comprar, compre uma tradução literal. É muito bom. Você sai da caixinha, da religiosidade, entendeu? Sai mesmo, desse quadrado, desse misticismo. Sai disso aí, né? Inclusive, eu quero, Amaro, deixa eu dizer para as pessoas, todas as quartas-feiras agora, o NoCast vai estar no ar, tratando das coisas de Jesus com base no Evangelho. Com base no Evangelho, na palavra, na Bíblia. Toda quarta-feira nós vamos estar aqui. Pode apostar que nosso amado Emanuel vai voltar outra vez. Eu não vou dizer certeza, porque eu não sei do dia de amanhã, não sei 30 segundos aqui o que vai acontecer comigo. Mas a gente sente e percebe quando a coisa vai funcionar. E Deus tem trabalhado tremendamente nessa noite com muitos que estão nos assistindo. Dá um like assim, é tão importante para a gente aqui para o NoCast.
para manter Aí eu esse programa de sempre pé. digo, Noga, quando vai falar desses assuntos, eu sou provado. Falar de coisas espirituais. Você, no início do programa, antes de sair entrar ao ar, você disse, Manuel, Você viu isso? Você percebeu, como eu disse a você? Desde a hora do almoço que eu percebi isso. Você não estava legal. Não estava bem. E todas as vezes Diante que de a gente Deus. vai falar sobre coisas espirituais, parece que acontece alguma coisa, Duca. É uma coisa impressionante isso. Mas os anjos de Deus, né? A força maior Eles vêm. do bem Eles nos vêm. protege, né? Nos dá a força para Sabe gente quantas chegar pessoas aqui. tiveram a mente aberta em relação ao mundo espiritual? Isso aí saiu da caixinha da religiosidade, meu amigo. Desse negócio de pensar só assim, não. Engessado, Não, né? não. Você tem que entender os mundos para que você possa interagir com a sua fé real em Deus. Cristina tá perguntando com força aí, viu, minha amiga? Ela disse o quê, Cristina? Não é o contrário. As As duas primeiras perguntas é tu me ágapes, né? É. Só a última é tu me fileu, né? Ela corrigiu a Pedro gente. não amava Cristo no ágape, né? Ela corrigiu, Valeu, Cristina. Valeu, Cristina. Um abraço. É Show! porque a gente, na força, né, da conversa, emoções, a gente troca. Gente, batendo um papo aqui com esse teólogo maravilhoso, cara encantador, pai de 3 filhos lindos. Oscar, Emanuel. Sara e Emanuel. É? David Emanuel. Emanuel, David, é filho, é neto? Não. Emanuel não é, né? Mas é esse cara muito show. Eu tenho certeza que esse assunto tem sido esclarecedor para muitos que estão participando com a gente. Divulga, se inscreve no Nocast, vai lá no canal, vai lá no Instagram, segue a gente lá no nocast.oficial. Toda quarta-feira a gente vai estar tratando das coisas de Jesus aqui. Isso aqui, o Nocast é um canal para divulgação da palavra santa de Jesus de Nazaré. Eu quero demais agradecer, viu, a presença de todos e também, viu, Emanuel, eu quero agradecer demais a todos os colaboradores que estão fazendo esse programa aí ao ar, o Boi na Brasa, o Comum, São importantes. RN Projetores, DL Portas, Colégio Fênix, sabe, RCS Net, a nossa internet. Eu quero agradecer ao meu amigo Haroldo por canecas lindas e maravilhosas, a todos que com fé e esperança acreditam nesse projeto. E sabe que esse projeto é um projeto do Senhor, viu, Emanuel? Sim. Eles sabem, eles têm essa consciência e eu tenho gratidão a todos eles que colaboram, né? O nosso design aqui maravilhoso, o Celso, né, Oliveira, a potência, tá queimada, mas... Obrigado, viu, Celso, por tudo, pelo carinho e atenção. Gente, ainda não, até o momento, Cristina. Eita! É o que Cristina quer agora? Olha bem, meu irmão. Nosso mundo tem 3 áreas principais. 3. É o mundo físico, o mundo mente e o mundo espiritual. Ou seja, corpo, alma e espírito, não é verdade? A tricotomia do homem. A gente fala na teoria quântica dos dias de hoje. Está muito em moda, em voga, né? Está muito na moda. E o mundo que eu vejo não é muitas vezes o que eu vivo. Como é isso, a luz de Evangelho, Manuel? O mundo que eu vejo é tipo o seguinte, vamos lá para você pensar comigo. A luz do sol, ela leva 8 minutos e 20 segundos para chegar na Terra. Ok? Ok. Ela chega aqui para você, a luz do sol chegou aqui para você. O que você vê não é o que você vê, porque você tem um retardo de 8 minutos e 20 segundos. Sim. Você concorda? Concordo. Então vamos lá, a gente tem uma galáxia que o poderoso criou, que já se sabe que existe bilhões, estou falando só da NASA, da nossa Via Láctea, nossa. Nós temos uma estrela que é o Sol, que é 8 minutos e 20 segundos, na velocidade da luz para chegar aqui na Terra. E nós temos a estrela d'alva, a da alva, que ela leva 4,6 mil anos luz. Quando a gente olha para ela ali, não é ela. No poente, não é ela o que você está vendo. Jesus de Nazaré, na Terra, há 2020 anos atrás, que não é nada.
para o cosmos, né? Não é nada, isso não é nada. Que ele não é nada. Mergulha em ambas as situações. Não? Em ambas. A gente falou aqui de uma rocha que nós temos no caminho de Santa Cruz, nós falamos hoje isso no almoço. Não, semana Serra passada. Talhada, ela tem 3,8 bilhões de anos. É a terceira rocha mais antiga do globo. Ela está lá. A gente está falando levando agora... em consideração o carbono 14, né? Em consideração o carbono 14. Nós estamos falando Teoria, agora... né? Nós estamos falando agora exatamente desse mundo que a gente não vê e que vê, e o que eu vejo é o que eu estou vendo realmente, ou não é. Eu posso estar olhando para você e você não está mais aqui, Emanuel. Isso é uma pura ilusão. Por quê? Entende-se que Deus olha o mundo como um livro que ele, inclusive, já leu. Já escreveu e já encerrou. Ele já escreveu, já encerrou, tá tudo pronto. É bonito isso aí que você está falando. Não é interessante, isso? Porque é real. As estrelas estão lá. Você acha que estão. Pode nem estar mais. Porque 4,6 bilhões de anos-luz para chegar na Terra, a estrela que a gente está vendo, ela já pode até estar apagada, pode nem mais estar lá, pode nem mais existir. Então, o que eu vejo não é o que eu vejo. Luca, a gente está dentro de um cenário material, mas a gente está perdido. E a âncora disso é a nossa fé. Você está falando de coisas monstruosas, grandiosas. E se eu falar para você que essa mesa está em movimento? As partículas dessa mesa tudo aqui está em movimento. Tudo. E a gente não está vendo. Está tão próximo. Eu não estou falando da estrela que está tão longe. Mas tudo isso aqui está em movimento. Mas olha bem. Como a gente está perdido, né? Olhe bem. Tem irmãos nossos. Calma aí, eu vou esse assunto tá massa, esse assunto tá massa. O Coronel Dolvinho está dizendo muito bom. Márcia Rodrigues, o mundo em que não vemos os espíritos que ficam a vagar, digamos, assombrar. O que a Bíblia diz, será que eles não entenderam a morte? Rapaz, eu queria muito responder essa pergunta, mas não posso. Não pode. Não posso, porque ela é muito polêmica. No que eu estou escrevendo um livro. E esse daí é um dos assuntos principais do meu trabalho, sabe? É esses espíritos que ficam vagando aí, que não são anjos. Desse mundo espiritual, entendeu? É aquela classificação? Mas quando eu for lançar o livro, eu vou lançar aqui com você. Você vai lançar aqui? Vou lançar aqui. Rapaz, você vai dar esse prazer pro NoCast? Vou lançar aqui. Bicho, que já legal. tá feita a promessa. Aí eu vou falar isso bem direitinho, vai ter mais tempo, né? Viu, que parabéns, Nuca, belíssima condução. Emanuel, você é inspirador, gostaria demais. Agenda aí, Nuca, esse novo encontro. Um abraço. Que papo genial, Metallica Analítica tá dizendo. Cara... Eu quero... Luca, vamos falar desse negócio que você tava falando aí. Você mexeu com Platão, né? No mundo das ideias. Você não lembra, não? Lá atrás. Muito massa isso, cara. Mas você tá entendendo eu sou fã de dizendo. Platão, sim. O que eu tô dizendo para você é que é real. É real. O mundo, 650 anos antes de Cristo, antes de Jesus de Nazaré, o maluco chegava lá e dizia, o que a gente tá vendo aqui... Quem está debaixo dos nossos pés está vendo a mesma coisa, mais cedo ou mais tarde. E chegaram à conclusão, o cara já falava disso, mas só viemos à conclusão que o mundo era redondo muito recentemente. Que agora já disseram que não é redondo, ele é meio ovalizado, achatado, não é? Aí outros dizem que essas aproximações de continentes, eles se juntam e se dissipam. Se juntam que coisa, e né? se dissipam. Até tipo Pangeia, né? É tipo isso, eles se juntam e ele está no processo de dissipação, de se dissipando. Sim. Veja a grandiosidade das coisas. Já estão dizendo que o mundo tem um formato de pera, meu irmão. É engraçado. Ei! E Deus confunde. Você vê, os próprios cientistas se divergem nos seus conceitos e interpretação da natureza. E quando a gente entender como somos que Cristo pequenos, diz, né? olha, Paulo fala, já não eu vivo, né? Cristo vive em mim, e aquele que morre, que morrer com Cristo viverá para sempre, é porque quando Cristo em você está, ele vira você. Sim. E não tem como você morrer não, velho. Só essa carcaça aí que vai se embora, que ninguém vai ver mais, como a minha. Mas ficarão. Tudo que a gente apregoou, tudo que a gente pregou, vai ficar no ar, vai ficar nos livros, nos programas. E eu queria que você me inteirasse disso, porque o que eu não vejo é o que eu vejo realmente, ou não é?
está fora de mim, está dentro, porque a nossa querida quer saber, quando você morre, para onde você vai, Emanuel? Morreu esse físico aí, a sua alma se acaba junto com ele, o seu espírito segue, o seu espírito vai acontecer com o que estava ao lado da cruz, que o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não disse que ia dormir, nem descansar, nem aguardar a volta. Como surge uma personalidade, uma pessoa? É a primeira pergunta que a gente deve pensar. Como surge? Depende de muitos fatores. O fôlego da vida, que é a continuidade da criação de Deus. Você e sua mãe namoram? Desculpa, eu errei. Meu pai, Seu pai e sua mãe namoram. É. E a junção de um esperma com óvulo vai nascer ali um ser humano. Isso. Ali já é a ação de Deus para surgir uma criatura. Beleza? O fôlego de Deus, que é o espírito. Sim. É que a Cristina estava falando há pouco tempo, ela está insistindo na pergunta, viu? Tá. Ela não desistiu, não. Não, ela está aqui, em casa da morte, o corpo prova da corrupção e a pneuma Eu queria conhecer a Cristina. de todos. Você conhece Cristina? Rapaz. Cristina Dantas. Sim. Conhece? Não. Eu queria conhecer essa. Tu me conhece, Cristina? Eu conheço tu? Aí, ó. Eu conheço tantas Cristinas. A união desse material biológico, material biológico com esse fôlego de vida, espírito e material corpo, O psique retorna para a prestação de contas e Deus dará o justo destino. porque ela tá certa, Deus não destrói a personalidade. Você vai Psique. ter essa personalidade eterna? Sim. Mesmo em corpo glorioso? Sim, eu acredito Porque assim. você vai olhar pra mim e não vai me ver, velho. Você não vai ver essa cara. É essa curiosidade que eu tenho na eternidade. Não, você não vai ver. Não me pergunte. Você vai- Todo mundo tem, Celso. Mas está escrito, cara. Você, olha, é um corpo glorioso. Eu não sei como é. Ô, Nuca. Não me pergunte. Quando eu vejo você triste, eu fico triste. Quando você tá feliz, eu fico feliz. Na eternidade, não vai ter esses vínculos de afetividade. Não tem essas Porque emoções? não tem corpo corruptível mais. Não a Bíblia diz existe. que é um corpo incorruptível. Totalmente. Então, esse acesso que a gente tem, Celso, da gente viver juntos e um gostar um do outro. Pronto, vamos supor, eu tô no céu, chego lá e não encontro meu pai. Oxi, cadê meu pai? Não tá no céu? Meu pai foi pro inferno? Eu vou ficar triste por isso? Alguém da minha família que eu amava e tudo? Não, porque Você não vai ter esse sentimento. esse universo que a gente fica imaginando aqui não é possível. A nossa mente será totalmente transformada, entendeu? Cristina, agora Eu sei amo quem não, é cara. você. Ela meu usou a amor. frase- Também amo você, minha linda, de verdade, viu? Tô adorando demais sua participação. Demais. Muito, muito, muito legal. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. São 21 horas e 13 minutos na cidade de Trampolim da Vitória. E acreditem, Manuel é um cara muito ocupado, ele tem muita responsabilidade no meio contábil dele, tem muita competência e responsabilidade com os clientes. Tem família, né? 3 filhos, casa para dar conta, não é moleza. Ele tirou esse tempo aqui para um tempo de qualidade para mim. Eu quero agradecer, viu, irmão? Sua Obrigado. presença. Eu que agradeço Esse pela sua papo- oportunidade. Esse papo foi além das expectativas. Porque tem assuntos que a gente não pode conversar em qualquer canto, né? De novo, novamente, outra vez, eu quero agradecer aos patrocinadores do programa. Por favor, Celso, coloque aqui para que eu, valendo todos e agradecendo do fundo do meu coração, no Cast agradece a todos vocês que colaboram para que a gente permaneça com esse programa no ar, que é o Boi na Brasa, dos nossos amigos queridos Sérgio, Adilson e Rubinho, junto com o nosso irmão Pedro. Eu quero agradecer a RCS-Net, a internet de qualidade que vocês estão vendo aí, sai dele, tá aí o número do telefone, qualquer coisa, querendo adquirir o link, faça um contato, você vai ser prontamente atendido. Eu quero agradecer também ao Colégio Fênix. Muito obrigado, Andréia, muito obrigado, Rosa, por essa força. Façam prova desse colégio, vá lá visitar e vejam como é que ele trata a educação dos seus filhos. Ao meu amigo querido Haroldo, obrigado, bicho, que caneca linda, canecas lindas, as pessoas adoram o seu trabalho. E eu digo para vocês, olha, brinde só é falar com esse cara aí que ele resolve a parada, viu? Haroldo é show. Muito obrigado, Haroldo.
Tiquinho de gente, da minha amiga Girlene e de Jacen Gandu. Obrigado a vocês, um casal que mora no meu coração, viu, Emanuel? Pegue seus filhos, leve lá na Tiquinho de gente, compre roupa lá e você vai ver Sim. a qualidade e o preço muito justo. Eles estão há 23 anos no mercado. Tiquinho de gente é tudo de bom na moda infantil juvenil. Meu amigo, casal também queridíssimo, Daniel, seu irmão em Cristo assembleano. Sim, esse aqui. Daniel e que você conhece, né? Conheço. E a esposa Leila, né? Eles são fera no conserto de automóveis nessa área de portas. Design Potiguar, de Celso Oliveira. Obrigado, Celso, pela força que você tem dado para nós a esse programa, viu? Muito obrigado de verdade. RN Projetores, do colega e amigo e irmão Isaqueu, um homem muito temente a Deus, viu? Um paizão que eu tenho muito respeito e admiração por ele. Quero agradecer também à escola Kumon, lá da Abel Cabral. O Kumon, lá da Abel Cabral, próximo a Ayrton Senna. Que o Kumon é uma franquia, em cada ponto ele tem os seus franqueados, né? E lá na Abel Cabral, da minha amiga Silvia, o Kumon, ele é um método, é um sistema de ensino oriental. Sim, é por isso que tem esse nome, né? Ele vai aí te ensinar, principalmente, você se disciplina, você aprende o português, a matemática, o inglês, num método que é único, só deles. Legal. É uma escola mundialmente conhecida, ele digo, É exclusivo, né? E eu lhe digo, os alunos do Kumon, todos eles, se dão muito bem na vida. Muito obrigado, gente, pela participação de todos vocês. Vou deixar meu amigo Manuel aqui para fazer as considerações finais. Eu amo você também, viu, Cristina? Obrigado, querida. E eu quero dizer que Emanuel vai voltar. E o tema vai ser com vocês. Ou a gente continua, ou a gente vai fazer outra tratativa à luz do Evangelho de Jesus. Emanuel, fica à vontade, fale com o povo, aqui nesta câmera, querido. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, pessoal, a pessoa de Nuca, pela oportunidade. A gente fica bastante feliz, né? Por essa abertura. A gente ter o prazer de ter participado desse programa. Sempre tive vontade de vir, mas nunca criava coragem, né, Nuca? Era sempre. Mas dessa vez, a gente é um pouco tímido, né? Mas, assim, a gente precisa ter esses momentos de compartilhar, né? Conhecimento, falar de Jesus, que é o que importa. E quero agradecer pela audiência, dos amigos que aí acessaram. Muito grato mesmo. Receba meu abraço e tenha uma noite maravilhosa. Até quarta, e se Deus quiser. Depois a gente se né? encontra em qualquer momento, né, Nuca? Isso, show.